Saber Direito desta semana é sobre direito aeronáutico. O curso fala sobre tripulação, serviços aéreos, regulação, fiscalização e muito mais. As aulas são com o professor Georges Ferreira. Seja bem-vindo a mais uma aula do Saber Direito. Saber Direito esse muito especial, pois estamos tratando da matéria de Direito Aeronáutico. E vamos hoje, então, falar de pessoas que são muito importantes, que são pessoas que, graças a elas, a aviação existe, graças às pessoas que operam as aeronaves, literalmente, que são a linha de frente, tá? Que realmente nós podemos voar. Eles são os principais responsáveis pela segurança do voo. Eles é que são aqueles que têm a autoridade a bordo quando estão na aeronave. Estamos falando de quem? Exatamente. Estamos falando dos tripulantes. Ou seja, o tripulante é aquela pessoa que ela precisa se habilitar para que possa operar uma aeronave. Mas não é qualquer tipo de habilitação. Um tripulante, um piloto ou alguém que almeja ser piloto, ele precisa passar por vários testes, por várias provas. E começa da seguinte forma. O tripulante, aliás, o piloto-aluno ou o aluno que deseja alçar os céus, ele precisa procurar uma escola que seja reconhecida pela Agência Nacional de Aviação Civil, precisa procurar ou um aeroclube, ele precisa passar por um curso teórico. Depois que ele passa por um curso teórico, ele tem que ir até a banca, fazer uma prova na ANAC, na Agência Nacional de Aviação Civil, para tirar uma licença de piloto privado, e depois disso ele precisa fazer os seus exames de saúde, tirar o certificado médico aeronáutico, que tem de quinta classe, quarta classe, segunda classe e primeira classe, e depois de tudo isso ele precisa requerer suas habilitações. Ou seja, diferentemente de automóvel, quem quer pilotar uma aeronave precisa aprender e ter habilitações específicas para cada tipo de aeronave. E não basta isso. O primeiro passo é, você tira a licença para piloto privado, mas para que você possa voar de maneira remunerada, você precisa fazer o quê? Você precisa tirar uma nova licença, a licença de piloto comercial. E entre a licença de piloto privado e piloto comercial, vão mais de 100 horas de voos práticos, sem dizer que você precisa fazer uma outra banca, novos exames na Agência Nacional de Aviação Civil. E enquanto você, para ser piloto privado ou PP, precisa ter o exame, o certificado médico de segunda classe, para virar piloto comercial, você precisa do de primeira categoria. Depois de todo esse caminho, você precisa acumular horas ainda. Se quiser ir para a aviação regular, muitas vezes é necessário que você tire o PLA, que você se transforme em piloto de linha aérea. E entra aí, essencialmente, o inglês, que está sendo muito cobrado pelas empresas aéreas. E não é um inglês qualquer, não. Tem que ser um inglês técnico que seja reconhecido pela Organização da Aviação Civil Internacional. Hoje em dia, inclusive, existe no Brasil muitas faculdades de ciências aeronáuticas, algumas com um curso de duração de até 3 anos e meio, onde então você tenta esmerar ao máximo o conhecimento desse aluno, para que ele também aprenda a ser um gestor de aviação civil. E dentro de todo esse quadro, ser hoje um piloto de linha aérea, por exemplo, exige dessa pessoa que tenha um conhecimento em mais amplas áreas, porque pilotar um avião é importante, mas ele também precisa aprender a lidar com gerenciamento de sistemas. Existe, inclusive, curso que chama gerenciamento de recurso de cabine. Tudo isso daí visando o quê? A segurança, visando com que realmente ele estude e que ele haja dentro de normas que são padronizadas internacionalmente. Afinal de contas, se você retira uma licença aqui no Brasil, bem provável que ela poderá ser convalidada em qualquer país que faça parte do sistema ICAO. Então, hoje, para que você possa ser um piloto, para que você possa receber o título de comandante, é necessário muito estudo, tremenda qualificação e você, como se diz, tem que dedicar a sua vida a tanto, porque, afinal de contas, em suas mãos estará a vida de centenas e, dependendo da situação, até de milhares de pessoas. Por esse motivo que o Código Brasileiro de Aeronáutica vai dedicar um capítulo exclusivo para os tripulantes. Ou seja, aquelas pessoas que não são apenas os pilotos, mas também os comissários de bordo,
Esses comissários de bordo são importantíssimos para manter a higiene e a disciplina a bordo das aeronaves. Tanto que nós temos que, por definição, dentro do artigo 156 do Código Brasileiro de Aeronáutica, que os tripulantes são as pessoas devidamente habilitadas pela Agência Nacional de Aviação Civil. Inclusive o comissário, ele também tem que ser habilitado. O comissário, ele também tem que fazer o curso e tem que fazer uma prova na ANAC. E também tem que fazer os exames de saúde. Ou seja, você vai estar em um ambiente que é tremendamente controlado, um ambiente onde todas as pessoas, de certa forma, estão tensas. E é interessante, porque todo mundo, quando entra em avião, parece que as emoções se afloram, as emoções vêm à pele. Tá? Então, você tem que ter muito cuidado, você tem que ter muita lida com as pessoas que estão ali dentro. E pode acontecer, como nós verificaremos, situações a bordo, que podem ser, inclusive, crimes ou mesmo atos de menor potencial ofensivo, e a primeira linha de frente para a segurança da aeronave serão exatamente essas pessoas, os comissários de bordo. Então, são tripulantes de aeronaves, pessoas devidamente habilitadas pela Agência Nacional de Aviação Civil, que exercem função a bordo. Se ali dentro, então, nós temos um piloto, temos um copiloto, temos um engenheiro de voo, tá? Engenheiro de voo, para quem não sabe, é que alguns aviões antigamente, e alguns que ainda estão em operação, além do piloto e do copiloto, você ainda tinha o quê? Uma pessoa para operar os sistemas mecânicos, elétricos e hidráulicos da aeronave. Esse era o engenheiro de voo. E ainda tinha a figura do rádio-operador em alguns aviões. Então, eram aviões que realmente tudo isso foi substituído por computadores. Mas, afinal de contas, se estiver a bordo da aeronave, com certeza ele será considerado um tripulante. E a função remunerada a bordo de aeronaves nacionais é privativa de licenças específicas e reservadas a brasileiros natos ou naturalizados. Isso é importante por quê? Porque nós temos que preservar a nossa mão de obra, nós temos que primar aquilo que é nosso, nós temos que manter padrões de qualidade e, obviamente, buscar uma remuneração justa a esses profissionais. Agora, eventualmente, através de acordos de reciprocidade ou em casos extremamente específicos, tá, poderá haver intercâmbio de tripulantes de outras nacionalidades, desde que não passe de 1/3 do total da tripulação. Ok? Vamos lá. Como nós estamos colocando, essa regra da reciprocidade está dentro do artigo 157 do Código Brasileiro de Aeronáutica. Bom, o comandante da aeronave. O comandante da aeronave, ele é o responsável pela segurança da aviação, da aeronave, da operação. E a sua autoridade, ela está dentro do Código Brasileiro de Aeronáutica, nos seus artigos 165 e 166. E essa autoridade, ela é novamente reconhecida e referendada através do artigo 7º da Lei 13.475 de 2017. E olha só, o comandante também, ele tem as suas atribuições que estão previstas dentro do RBAC 61, que é a Regulamentação Brasileira de Aviação Civil. E essa RBAC 61 trata também da concessão de licença e fala também sobre a questão das habilitações. E, obviamente, que é extremamente extensa, mas, para todos aqueles tripulantes que queiram submeter, eles devem conhecer a norma. O comandante, então, é responsável pela operação e segurança da aeronave e também é responsável pela guarda de valores, mercadorias, bagagem despachadas, mala postal, desde que lhes sejam assegurados pelo proprietário explorador condições de verificar a quantidade e estados da mesma. É aquilo que o pessoal fala, se o comandante é responsável por tudo isso, se alguém embarca drogas dentro de uma mala, o comandante não seria responsável? Bom, se fosse auferido ao comandante, se ele tivesse tempo de checar toda a bagagem uma por uma, talvez, mas não é o caso, porque como nós vimos nas aulas passadas, nós temos os serviços aéreos auxiliares, que são os responsáveis por fazer essa verificação de segurança. Todos os tripulantes estão subordinados ao comandante. Inclusive o comandante, nós já estudamos sobre isso aonde? Vocês se lembram da Convenção de Tóquio de 1963? Aquela que fala das atribuições do comandante da aeronave, da autoridade, e que inclusive ele pode conceder voz de prisão, inclusive ele pode tomar medidas coercitivas?
Pois sim, isso acaba de ser reverberado dentro do Código Brasileiro de Aeronáutica. Então, como estávamos verificando, todos os membros da tripulação são subordinados técnica e disciplinarmente ao comandante da aeronave. Tá? E o comandante ele exerce a autoridade do momento em que ele se apresenta para o voo, até que entregue a aeronave. E hoje no Brasil, qual que é o momento que o comandante se apresenta para o voo? Nós vamos verificar que pela lei do aeronauta, o comandante ele deve se apresentar até 30 minutos antes do voo. E até 30 minutos após o desligamento dos motores, considera-se então que o comandante ele está efetivamente em exercício. E o comandante, ele poderá exercer as seguintes funções. Ele pode desembarcar qualquer pessoa, desde que comprometa a boa ordem, a disciplina ou a higiene e põe em risco a segurança da aeronave, das pessoas e bens a bordo. Então, o comandante ele tem autoridade sim. E detalhe, se chega aquela pessoa que fala, olha, eu sou uma autoridade policial, eu sou uma autoridade política, pela lei, ele deve submeter-se à autoridade do comandante. Eu já vi vários casos em que algumas autoridades políticas simplesmente chegam na aeronave, deitam o banco na hora da decolagem, que é o momento crítico, o que eles fazem? Chega a comissária de bordo e fala, senhor, você tem que colocar a cadeira na posição vertical. Senhor, por favor, coloque essa cadeira na posição vertical. Olha, minha filha, eu sei muito bem o que eu estou fazendo, eu estou descansado, estou com dor na coluna, não vou poder colocar aqui não. O que acontece? O comandante pode retirar essa pessoa da aeronave, sim ou não? Pode. Ou então ele pode agir de forma até mais elegante. Ele pode simplesmente fazer o quê? Bom, eu não vou decolar a aeronave enquanto os passageiros estiverem em posição. E se isso decorrer algum prejuízo, obviamente, como nós já verificamos, essa pessoa está causando um prejuízo. Ela pode responder até por isso. Então, como se fala, o comandante ele é consciente das suas funções e ele tem vários mecanismos e maneiras de proceder. Como eu falei, ele pode tomar as medidas necessárias à proteção das aeronaves, das pessoas e bens a bordo, e ele pode, inclusive, até mesmo alijar carga ou parte da carga quando indispensável para a segurança de voo. Mas quando é que isso aconteceria? Em alguma situação que a aeronave tenha pousado em algum local ermo e, de repente, a pista é curta e ele decida que pode tirar esses bens ou pode tirar essa bagagem de dentro, ele pode desembarcar. Depois a empresa que tome os cuidados necessários para, então, ressarcir os passageiros ou reaver esses bens. E, importantíssimo, veja só, nem o comandante e nem o explorador da aeronave, tá, serão responsáveis por prejuízos ou consequências decorrentes da adoção das medidas disciplinares adotadas sem excesso de poder. Então, se um passageiro ele está muito embriagado, ele é retirado da aeronave, o comandante ou a empresa também não vai responder por isso. Se um passageiro, por exemplo, que ele tem algum problema a bordo, que ele cause uma briga, e isso daí então cause o atraso do voo, ou então o passageiro ele seja preterido o embarque, aliás, o passageiro nem precisa embarcar, tá? E se ele é preterido o embarque, também a empresa, nem o explorador e nem o comandante vai se responsabilizar por isso. Isso daí, sabe o que se chama? Se chama segurança jurídica. Você tem que dar esse backup, esse apoio, para que o comandante possa exercer as suas funções com segurança. E mais importante, o comandante, inclusive, ele poderá delegar a outro membro da tripulação as atribuições que lhe competem, menos as que sejam relacionadas à segurança de voo. Quero dizer, tendo uma convulsão a bordo, e o comandante, ele pode requerer que alguém ajude-o a tomar medidas para conter aquele agressor ou aquela pessoa que seja fora de controle. Tá certo? Também o comandante, ele pode dispor, ou então ele pode ser avisado a respeito de pessoas que tenham ou não tenham armas a bordo. E já foi limitado o próprio embarque de armas a bordo dentro do Brasil, inclusive por autoridades. Porque, afinal de contas, por que os comandantes, em tese, não são armados até? Porque se um sequestrador ou algum bandido, um marginal, tem conhecimento que pode ter armas a bordo de aeronave, talvez ele queira tomar aquela arma para si, para então perpetrar algum mal. Então é por isso que, na aviação, você aprende muito com a experiência. E a experiência internacional determinou, inclusive, em alguns casos, vejam só, que se o comandante não estiver armado, podem ter agentes de segurança dentro da aeronave.
como acontece nos Estados Unidos e como acontece também nas aeronaves em Israel. O mais importante é o seguinte, existe o diário de bordo. O diário de bordo da aeronave é onde o comandante lança os principais fatos que aconteceram durante o voo. Lá tem um campo para que ele colocar a hora de saída, a hora de chegada, combustível que foi gasto e também tem um campo onde ele pode colocar algumas observações. E todos esses assentamentos que o comandante coloca têm fé pública. Tá? E, importantíssimo é os aeronautas. Durante a viagem, o comandante ele será o responsável, no que se refere à tripulação, pelo cumprimento da regulamentação profissional, no tocante ao limite da jornada, que nós vamos verificar que a jornada do aeronauta é diferenciada, os limites de voo, ou seja, o comandante é ele que tem que checar, importantíssimo isso, tá? Qual que é o alcance da aeronave, qual que é o envelope de voo daquela aeronave. Então, o comandante é que ele tem que verificar a missão, ele é que tem que requerer o peso de balanceamento e ele é que tem que checar a quantidade de combustível. Ora, a recente, tivemos problemas gravíssimos com isso. Um voo que se acidentou na Colômbia, aonde o comandante, até onde se sabe e até onde eu li o relatório, parece que dolosamente ele agiu sabendo que estava totalmente fora, operando uma aeronave totalmente fora do envelope de voo. Isso não é só uma atitude omissiva, isso é uma atitude criminosa. Tanto que o resultado, infelizmente, aí ceifou dezenas de vidas. E era uma lição que não precisava ser reaprendida. O comandante também tem que observar os limites do intervalo de repouso e o fornecimento de alimento à tripulação. Ou seja, para você ser comandante, você tem que ser, na verdade, um gestor. É por isso que eu falo, quando você entra na faculdade de Ciências Aeronáuticas, aquilo que você aprende é um verdadeiro curso de gestão. Agora, não só acontecem coisas que podem ser ruins a bordo. Pode acontecer coisas que fogem ao comum, que fogem ao cotidiano. Por exemplo, no caso de nascimento a bordo, tem como se proceder o registro de uma criança que nasce a bordo da aeronave? A resposta é sim. Está previsto no artigo 173 do Código Brasileiro de Aeronáutica. Ou seja, recomenda-se que as mulheres, a partir do 7º mês de gravidez de gestação, evitem voos. Por quê? Bom, você vai entrar dentro de uma aeronave, que já não é um ambiente talvez tão confortável, que já é um ambiente onde rola um certo estresse, até mesmo pela mística do voo, não porque seja inseguro, mas porque as pessoas podem ser inseguras em relação ao voo. Um ambiente que será pressurizado, quero dizer, a pressurização de uma aeronave, ela acontece, ela vai voar a 10.000, 12.000 metros de altura, mas dentro da aeronave ela será pressurizada a 2.500 metros acima do nível do mar. Nesse caso, então, você estará sentado, com menos oxigênio, tá? Com a pressão atmosférica diferenciada, e de repente chega uma pessoa que talvez não tenha certeza do seu tempo de gestação a bordo e resolve ter um filho dentro da aeronave. Resolve não, me perdoe. A criança resolve nascer, que aí não é a mãe, realmente é um menino que nasce. Nesse caso, o comandante ele poderá lançar mão do seguinte: ele pode anotar o nascimento com o máximo de dados dentro do diário de bordo. E tem mais um detalhe. Essa criança nasceu dentro de um avião com bandeira brasileira. E, de repente, ele está sobrevoando o alto mar. Essa criança, que nacionalidade ela receberá? A resposta é brasileira. Ou seja, a aeronave, é importante saber o seguinte, ela não se equipara a território, porque território não se transfere, por favor, tá? É que nem você falar que embaixada é território de outro país dentro do seu país. Isso é mito, ok? O que acontece é o seguinte, nós temos que uma aeronave com bandeira brasileira, ela é uma jurisdição brasileira. Tanto que quando ela entra dentro do território de outros países, ela deve observar as regras daquele país, atinente inclusive ao tráfego aéreo, as regras criminais também, que às vezes pode acontecer, que pode notar, porque o que às vezes não é crime no Brasil, pode ser crime em outros locais, e se acontecer em outros países, ainda que sejam aeronaves brasileiras, pode ser considerado um crime para aquelas autoridades. Agora, se nasce uma criança dentro de uma aeronave brasileira,
ela será, obviamente, brasileira. Tá? E detalhe, temos que lembrar que no Brasil nós temos o direito do solo. Quero dizer, equipara-se pela jurisdição que qualquer pessoa que nasce no território brasileiro tem o direito de ser brasileira. Mas ela também não vai abrir mão de ter a nacionalidade de seus pais, que aí já estamos falando do jus sanguíneo, que é o direito do sangue. Bom, falecimento a bordo. Sim, já teve fato de pessoas que entraram na aeronave e, de repente, tiveram problemas cardíacos, tiveram alguma constipação, algum problema e vieram a falecer. Como é que isso daí é lidado? Bom, quando ocorre morte natural, apenas morte natural ou acidental de qualquer pessoa, passageiro ou tripulante, durante o voo, o comandante deverá proceder o registro do óbito no diário de bordo, aquele que eu falei, aquele documento de fé pública onde o comandante é obrigado a colocar todos os dados do voo, todos os dados mais importantes, fora aqueles dados técnicos da própria viagem, tá? Indicando o nome do falecido, local, data, hora de óbito e demais dados que se possa obter, inclusive tais como estado civil, idade, residência e testamento. E, obviamente, que desse registro será extraído cópia para fins de transcrição no cartório competente. Tá? Então, obviamente, você pode colocar, a hora de voo, de repente você estava sobrevoando qual estado da federação, para fins apenas de apontamento, mas uma morte que acontece a bordo, ela é realmente extremamente rara. Obviamente que isso aí será assentado e terá todas as validades legais. E um fato que é muito interessante. Temos também o casamento e o testamento durante o voo. Sim. Particularmente, nunca vi nenhum casamento. Eu já vi pedido de noivado. Eu já vi momentos em que, de repente, um comandante, aliás, um copiloto, requereu a mão de uma comissária em casamento em pleno voo. E isso foi anunciado, como se diz assim, né, durante o voo, e todos ficaram muito emocionados, aquela coisa toda, né, as próprias comissárias ficaram, como é que fala, acharam aquilo ali muito interessante, né, até que o pessoal falou, olha, por que o comandante aproveita e não casa? Não, calma, noivar é uma coisa, casar é outra, então pelo menos a coisa ficou bonitinha, entendeu? Então sim, é possível de você fazer um registro de um casamento, embora não seja tão frequente, tão comum, e também um testamento. Mas antes do testamento, está na hora de mais um quiz. Segundo a normatização, são considerados aeronautas: A. Comandante, copiloto, mecânico de voo, mecânico de aeronaves, navegador, comissário de bordo. B. Comandante, copiloto, mecânico de voo, mecânico de aeronaves, navegador, comissário de bordos e DOVs, que são os oficiais, que são aqueles profissionais responsáveis por fazer o peso e balanceamento da aeronave. Comandante, o copiloto, o mecânico de voo, navegador e o comissário de bordo. E, alternativa D, comandante, copiloto, mecânico de voo, controladores de tráfego aéreo, navegador e comissário de bordo. Bem, senhores, por exclusão, nós podemos dizer que a alternativa A está equivocada, uma vez que mecânico de aeronaves não se compõe como tripulante e, eventualmente, ele vai a bordo apenas para conferir se o serviço está bem feito. A letra B, o comandante, copiloto, mecânico de voo e os DOVs, não, esses oficiais, esses profissionais, ficam apenas em solo. Temos, então, a alternativa D, comandante, copiloto, mecânico de voo e controladores de tráfego aéreo. Controladores de tráfego aéreo são os pilotos dos céus na terra e nos céus, mas não está certo. Temos então a correta letra C, comandante, copiloto, mecânico de voo, navegador e comissário de bordo. Ou seja, o mecânico de voo, como nós vimos, também conhecido como engenheiro de voo, ele faz parte da tripulação e são aeronautas. Então, senhores, nós estávamos verificando se era possível fazer um registro de um testamento a bordo. E, por incrível que pareça, a resposta também é sim. E existe essa previsão dentro do próprio nosso Código Civil. Ou seja, às vezes uma pessoa que está passando mal, ou ela então, de repente, ela pode sentir que está por falecer,
e deseja fazer o seu testamento, esse testamento também poderá ser lançado e feito pelo comandante da aeronave. Mas com observação, caso a pessoa ela não venha a falecer, tem que verificar como é que vai se proceder o registro, porque isso vai caducar ainda em 90 dias. Ou seja, nós estamos vendo que o comandante da aeronave, junto com seus tripulantes, é peça fundamental da aviação, inclusive para que ela possa acontecer. Já vimos também que a autoridade do comandante ela decorre dos tratados internacionais, sendo que o único tratado internacional que abordou diretamente o assunto foi a Convenção de Tóquio de 1963 e que foi recepcionada por todo o ordenamento jurídico brasileiro e porque não seria, obviamente, atendido. Agora, senhores, temos que verificar que o comandante, já que ele tem tanta autoridade, tem tanta responsabilidade, algumas condutas podem ser tipificadas ao comandante. Ou então, dizemos na aviação, não condutas, mas temos algumas infrações que são imputadas ao comandante. Você tem que tomar muito cuidado, porque afinal de contas, sempre se dizem que pesada é a cabeça onde vai a coroa. Se você tem tantas responsabilidades, se você é um elo muito importante para a segurança, você tem que tomar cuidado com todos aqueles dados que você lança e você coloca na aeronave. Tanto que eu vou citar apenas algumas das infrações que podem ser tipificadas ao comandante. Essas estão escritas no artigo 299 e 302 do Código Brasileiro de Aeronáutica. Preencher com dados inexatos documentos exigidos pela tipificação, pela fiscalização. Você pode, inclusive, receber uma multa por isso, ou até mesmo ter sua licença suspensa, ou então até mesmo perder uma habilitação. Porque esses dados que são tão triviais, aquilo que eu falo, nossa, afinal de contas, quem faz a manutenção de um carro aqui hoje em dia, quem leva o carro no concessionário, a anotação desses dados ao comandante é importantíssimo até mesmo para os registros de manutenção das aeronaves. Ora, uma aeronave, diferentemente de um veículo, ela precisa ser revisada, seja por revisão calendárica, seja por vencimento de componentes. Então, a cada 50, 100, 200 horas, dependendo do tipo da aeronave, ela precisa passar por uma revisão, precisa passar por uma inspeção, inclusive se a aeronave, se ela ficar o tempo inteiro parada e você não fizer nada nela, ela não fizer um voo, você ainda precisa fazer uma inspeção anual de manutenção e, dependendo do período, a cada 5 anos, você tem que fazer o certificado de aeronavegabilidade, você tem que fazer uma grande inspeção na sua aeronave. Isso, só estou falando das aeronaves, porque também tem os motores, que é uma revisão totalmente à parte. Por isso, a responsabilidade do comandante em lidar com esses dados. Precisa ser fidedigno, senão o patrão também vai sofrer um prejuízo muito grande e as pessoas que estão a bordo terão uma falha na sua segurança. Impedir ou dificultar a ação dos agentes públicos devidamente credenciados no exercício de missão oficial. Ora, um comandante ele deve cooperar com as autoridades, principalmente se for da aviação civil. Se ele não fizer isso, como se fala, obviamente que alguma coisa está sendo comprometida. Impedir ou dificultar a ação dos agentes públicos devidamente credenciados no exercício de sua missão oficial. Um belo dia, uma aeronave chegou nos Estados Unidos, há um certo tempo. Tá? Aí, a aeronave pousou no aeroporto lá de Miami, saiu o piloto, saiu o copiloto e tinha uma pessoa, um funcionário da empresa, uma pessoa até de mais baixo calão dentro da empresa. O comandante virou e falou para o funcionário que ficou na empresa, olha, eu vou ali fazer um registro na aeronave, o senhor, por favor, fica aqui e ninguém entra. Aquele funcionário tomou aquilo como se fosse uma ordem. Sim, senhor, agora aqui na aeronave ninguém entra. Passou um tempo, passou um carro e desceu um cara parecendo um astronauta. Esse cidadão chegou lá, bateu na porta da aeronave, devia estar uns 200 graus lá dentro, e simplesmente ele não deixou o cara entrar. Viu? Quando o piloto volta, tem um monte de carro de polícia ao redor, ambulância, um monte de gente. O que era aquilo ali? Era o serviço de fumigação, era o serviço de controle de doenças e pestes da Flórida, que queria inspecionar a aeronave. O preposto funcionário não deixou, isso aí gerou um transtorno enorme,
E, obviamente, que o comandante teve que responder para a situação, ainda que ele não estivesse dentro daquela aeronave. Tá? Então, fiquem atentos. O piloto que pilotar a aeronave sem portar documentos de habilitação, os documentos de aeronave, os equipamentos de sobrevivência nas áreas exigidas. O piloto ele é o responsável em ter toda a documentação a bordo da aeronave. Os certificados de aeronavegabilidade que comprove que a manutenção está em dia, os seus documentos pessoais para que sejam comprovados também suas habilitações e suas licenças, sob pena de ser multado ou até mesmo sofrer uma responsabilização por crime de falsidade ideológica, caso ele não consiga comprovar dados que alegam que sejam seus. E também, tripular a aeronave com certificado de habilitação técnica ou de capacidade físicas vencidos ou exercer a bordo função para a qual não esteja devidamente licenciado. Eu expliquei, licença é uma coisa, habilitação é outra. O que isso daí implica? Você pode ter uma licença para ser um piloto comercial, mas a sua habilitação para pilotar aquele tipo de aeronave é ou não é válida? Se ela não for válida, ou se você não tiver a habilitação para aquele tipo de aeronave, e você for pego, você pode sofrer um ato de infração, e você ainda, um ato infracional, e você ainda pode ser imputado diversas outras figuras criminais, como, por exemplo, o famoso artigo 261 do Código Penal, colocar em risco o sistema de segurança ou sistema de navegação aérea. Quero dizer, não é igual carro. Eu repito isso várias vezes, que você pega uma carteira de motorista e você praticamente dirige todos os carros. Com aviação, é bem diferente. Utilizar aeronaves com tripulantes estrangeiros ou permitir a este o exercício de qualquer função a bordo em desacordo com a lei. Me perguntaram uma vez, mas naquele caso daquele acidente da Gol, aquele acidente lá com aquele Legacy da Embraer. Não. Naquele caso, eram 2 tripulantes estrangeiros pilotando a matrícula de nacionalidade estrangeira. É diferente, por exemplo, se de repente um piloto brasileiro quiser fazer uma graça e passar o comando de uma aeronave, isso aqui já consta como uma infração. Até mesmo porque, ainda que as regras sejam padronizadas, existem peculiaridades em relação à operação de aeronaves segundo cada país, cada nacionalidade. Inclusive, um dos fatores contribuintes para aquele acidente com o Legacy e o avião da Gol foi imputado também a falta de familiaridade dos procedimentos dos pilotos estrangeiros em relação ao nosso espaço aéreo. Ok? Desobedecer determinação de autoridade. Senhores, desobedecer a determinação de autoridades do aeroporto ou prestar-lhes falsas informações. Se um piloto está voando a aeronave e de repente ele recebe uma ordem para poder pousar ou para voar ou tomar alguma atitude, ele pode inclusive ser interceptado. E nós vamos verificar inclusive como é que funciona isso dentro do tiro de destruição. Então, senhores, avião ele não tem limite. Ele passa onde ele quiser e também ele desce aonde lhe é apontado. Então, por isso que uma vez que o piloto está voando, ou se ele está dentro do aeroporto, recebe informação, ele deve cumprir aquilo que as autoridades determinam de forma imediata. Tá? Desobedecer os regulamentos e normas de tráfego aéreo. Gravíssimo. Inclusive, dependendo da atitude do piloto, o controlador pode até entender que ele pode estar sendo objeto de uma interferência ilícita. Olha só o tanto que isso é grave. Se você está pilotando a aeronave e de repente você está fora de parâmetros, que são aqueles desejáveis, a interpretação que o controlador pode ter é que ou você está sofrendo uma interferência ilícita ou você está com alguma emergência a bordo. Então isso é muito sério, porque se as autoridades aeronáuticas tomarem as providências no sentido de interceptar essa aeronave ou que tenham gastos ou custos com isso inclusive poderá ser arcado pelo próprio operador e também o piloto responderá. Tá? Inobservar as normas sobre assistência e salvamento. Os pilotos podem ser requisitados com seus equipamentos a cooperar. A não ser que ele tenha um bom motivo para que não possa fazê-lo, ele também tem essa função, tem essa obrigação. Então, senhores, eu quero apenas colocar uma aqui que é bem mais interessante. Ministrar instruções de voo sem estar habilitado. Tá? Inclusive, esse é um caso que apareceu recentemente, onde um piloto que ele dizia
que ele tinha várias habilitações, ele estava se vendendo como se fosse um instrutor de voo. E querendo, inclusive, anotar a hora de voo aí para os alunos e colocando, fazendo uma série de coisas, e tudo era mentira, era um tremendo estelionatário. Ok? Então, isso pode se configurar como uma falsidade ideológica e também pode advir outras consequências em relação à malversação dessa atividade aérea. E, por fim, operar a aeronave deixando de manter a fraseologia padrão nas comunicações radiofônicas. Amigos, o comandante da aeronave, quando ele está voando, ele tem que se comunicar com o centro de controle. Nós temos o ACC, que é o Centro de Controle de Área, temos os APPs, que são Centros de Controle de Aproximação. Centro de Controle de Área, geralmente, é quando você está em voo de cruzeiro, e tem os APPs, que são Centros de Comunicação. Quando você está indo para o pouso, ou você acabando de decolar. É extremamente específica a fraseologia, tanto que quando você vai identificar na aeronave, você não usa o quê? Você jamais pode utilizar o alfabeto comum para designar letras. Não existe na aviação A de amor, T de tatu, B de bola. Você não fala, você não trata dessa forma. Você usa o alfabeto fonético. Qual é o prefixo da sua aeronave? Pergunta o controle. Você responde, Papatango, Quebec, Oscar, Quebec. PT, Q, O, Q. E se você falar Papatango, em qualquer lugar do mundo, pode ser na Rússia, na China, no Japão, todos saberão que isso significa PT, Papa Tango. E também as conversas radiofônicas devem ser as mínimas possíveis e as mais objetivas. Controle requerendo acionamento. Autorizado, acionamento, posição tal. Você vai, aciona e informa que está acionado, pronto. Se você ficar com gracinha, se você ficar fazendo piadinha, tá? Você vai levar uma multa muito grande do Departamento de Controle de Espaço Aéreo, você vai receber um auto de infração gigantesco da ANAC e, dependendo daquilo que pode acontecer, você pode até mesmo ter sua habilitação, sua licença suspensa. Então, a aviação não é lugar para você brincar. Quando você está falando com o Centro de Controle de Tráfego Aéreo, ou você está falando com outras aeronaves, seja breve, seja objetivo e seja técnico, sob pena de colocar em risco vidas e propriedades. Ok? E já que estamos falando assim de tantas características que os tripulantes, ou o tripulante, ou o comandante pode ter a bordo de sua responsabilidade, temos um assunto interessantíssimo para abordar, que é qual? Os crimes cometidos a bordo de aeronaves. Eu até mesmo vou fazer uma referência aqui a uma obra no Brasil que já está clássica, em relação a todos os crimes que acontecem a bordo de aeronave, com análise técnica e, por que não, ajudar a divulgar. Eis aqui uma obra que é essencial, que se tornou agora uma referência em todo o nosso, como é que eu vou dizer assim, em todo o conhecimento, de todo o direito aeronáutico e de toda a aviação brasileira. Crimes aeronáuticos, do Dr. Marcelo Honorato. O Dr. Marcelo Honorato, ele é juiz federal, tá? Ele está na primeira região, ele, inclusive, foi piloto de helicóptero da Força Aérea Brasileira e se especializou nessa área. Então, isso daqui é uma obra de referência que analisa os principais acidentes da aviação civil brasileira e, como é que se fala, com um enfoque extremamente técnico. E não só acidentes, como também incidentes e como vários casos que possam ter acontecido a bordo de aeronave. E já que vamos falar sobre os nossos crimes, está na hora de mais um quiz. Bem providencial. Sobre os crimes cometidos a bordo da aeronave, a competência será A, da Justiça Federal, B, no caso de crimes cometidos em aeroportos estaduais, a competência para investigar e julgar será federal, C, o comandante da aeronave possui, em qualquer caso, foro privilegiado ex das funções internacionais que exerce, D, nenhuma das anteriores. Senhores, os crimes cometidos a bordo de aeronaves, como nós vamos analisar, será sempre de competência federal. A resposta correta é a letra A.
Inclusive, alguns crimes que acontecerem em aeroportos, não apenas estaduais, como aeroportos federais, podem ser também de competência da Polícia Civil, para que ela possa tomar conta. Aliás, estamos falando em aeroportos, não em aeronaves. E o comandante ele não possui um foro privilegiado, de forma alguma, dependendo do crime que ele pode cometer. E veja só, ele pode responder. Se for, por exemplo, um crime de menor potencial ofensivo, ele poderá ir para a Justiça Estadual. Então, vamos em frente. Crimes a bordo de aeronave. O artigo 109, inciso 9 da Constituição Federal estabelece que aos juízes federais compete processar e julgar os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar. Por quê? Porque nós já falamos o tempo inteiro, e vamos voltar a dizer quantas vezes seja necessário, que as aeronaves se dividem em aeronaves civis e aeronaves militares. Ora, se for uma aeronave militar a serviço da Força Aérea e, de repente, acontece um crime dentro dessa aeronave, com segurança, o crime que acontecer ali, se for entre fardados, tá? Obviamente nós teremos aí uma competência que já é exclusiva, que já é determinada pela Justiça Militar. Por outro lado, se dentro de uma aeronave acontecer um assassinato, se acontecer um roubo ou figuras tipificadas como crime, tá? Isso daí vai ser competência da Justiça Federal. Não importe se a aeronave, inclusive, esteja em aeroportos estaduais ou em aeroportos federais ou municipais, não importa. Tá? Bom, por outro lado, tem uma coisa que é interessante. As contravenções penais. Veja só, o artigo 109 da Constituição deixa claro que os crimes cometidos a bordo de aeronaves serão de competência da Justiça Federal. Agora, por incrível que pareça, as contravenções que estão capituladas no nosso decreto 3688 de 1941, que é o nosso Código Penal, ou esses crimes de menor potencial ofensivo, a competência já será estadual. Crimes contra a honra, tá? Crimes que, de repente, você entende que não sejam necessários a prisão ou que tenham um crime que sejam capitulados com reclusão, isso daí poderá ser um crime que já vai ser tipificado dentro da Justiça Estadual. Positivo? Inclusive, a súmula 38 do Superior Tribunal de Justiça, eu faço até questão de trazer para os senhores. Como a contravenção penal consiste numa infração penal de baixa gravidade, considerado um delito menor, compete à Justiça Estadual Comum, na vigência da Constituição de 1988, o processo por contravenção penal, ainda que praticada em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades. Então, como é que se fala? O que seria um crime cometido a bordo? Teríamos um homicídio, teríamos um roubo, tá? Teríamos uma tentativa de sequestro ou um sequestro consumado, entre tantos outros que possam acontecer. Aconteceu, inclusive, há pouco tempo, uma coisa que foi interessante. Uma aeronave estava voando, uma aeronave de pequeno porte, estava voando no estado do Pará. Presta atenção no imbróglio. Do nada, dois passageiros começaram a discutir. No que houve essa discussão entre os dois passageiros, um passageiro tirou uma arma e matou o seu ofensor. O piloto disse que assustou com aquela discussão, pegou uma arma e matou o passageiro que tinha matado outro passageiro. E no meio dessa confusão, o piloto ele acabou fazendo um pouso forçado em um rio. E, obviamente, ele disse que a intenção dele seria jogar o corpo para fora da aeronave, porque ele não queria se envolver em qualquer homicídio. Senhores, obviamente que isso daí é um crime que aconteceu dentro da aeronave. Obviamente que isso daí será o quê? Um crime de competência federal. Por outro lado, se existe uma aeronave, ela para em um descampado e de repente chega droga e essa droga vai ser embarcada na aeronave. Esse crime será de competência estadual ou será de competência federal? Entendemos que esse crime ainda será de competência estadual, salvo
se esse crime tenha iniciado em outro estado da federação, ou seja, um crime continuado. Aí então podemos até verificar qual vai ser a competência, mas o crime a bordo, entende-se que ele não tenha se consumado. Agora, se o avião ele estiver pousado, parado, com o motor desligado, teve uma briga, ou então foi constatado transporte de substância ilícita dentro dessa aeronave, entende-se novamente que essa competência será federal. Territorialidade. Vamos então verificar como é que esses crimes acontecem a bordo e qual que seria a territorialidade, qual que seria o foro competente para julgar isso daqui. Nós temos a resposta no nosso próprio Código Penal, pois quanto às embarcações aeronaves privadas estrangeiras, quando adentrarem em território brasileiro, as infrações nelas ocorridas passam a ser disciplinado pela lei brasileira. Isso é óbvio. Agora, vamos supor que nós temos aquela situação, tá? A aeronave de bandeira norte-americana. Um congolês, ela está parado no aeroporto de Guarulhos. Um congolês mata um francês e está dentro de uma aeronave de bandeira americana. Qual será a competência, então, para julgar esse crime? Obviamente que será brasileira, tá? Ah, mas os Estados Unidos e mais... Bom, em primeiro lugar, como nós falamos, a aeronave ela é uma jurisdição, não é um território. Se os americanos quiserem requerer a extradição eventual, entendendo que atingiu bens ou interesses americanos, isso poderá ser discutido. A competência natural será brasileira. Se o governo francês, cuja vítima foi vitimado pelo congolês, também quiser chamar para si essa responsabilidade por julgar, é outro nível de discussão. Assim como aqueles crimes que acontecem a bordo de aeronaves que estão em águas estrangeiras. Entende-se primeiramente a jurisdição como sendo da bandeira da aeronave, do pavilhão da aeronave. Agora, se um argentino mata um uruguaio em um avião japonês que está chegando na África, nós temos aí múltiplas competências. Por outro lado, se esse avião ele pousa na Nigéria, a competência também pode ser do local aonde foram entregues esses suspeitos. Tá? E temos também mais um caso, que é o caso de sobrevoo, porque nós estudamos aqui as liberdades do ar. O que disseram as liberdades do ar? Tá? Aquelas liberdades comerciais do ar. Elas disseram o seguinte, que caso você esteja fazendo um sobrevoo pacífico de um território, não é possível, por exemplo, não é preciso você pousar naquele país. Mas vamos supor que uma aeronave chileno, indo para o Chile, vindo da Suíça, sobrevoa o território brasileiro, e quando ele sobrevoa o território brasileiro, está lá a 10, 12 metros de altura, acontece um assassinato dentro desse voo. Ou um outro crime qualquer que cause comoção. Qual que será a providência? Entende-se que, se por acaso não for ofendido bens, interesses brasileiros ou vidas brasileiras, não há necessidade dessa aeronave descer, não há necessidade dessa aeronave tomar qualquer providência, tá? Salvo que o comandante ele queira reportar o acontecido apenas para fins de registro, obviamente porque ele pode fazer isso até mesmo para requerer auxílio das nossas autoridades. Inclusive, se aconteceu esse crime e o venezuelano que cometeu o crime, a vítima que foi vitimada ou os demais comparsas que estão ali descerem no Brasil, essa competência do foro para o julgamento também será brasileira. Ok? Então, vamos em frente. Senhores, nós estamos observando que a atividade aeronáutica ela é, por sua natureza, internacional. Nós já discutimos a respeito dos tripulantes, quais são suas funções, o que eles fazem, tá? Mas, afinal de contas, como é que trabalham os tripulantes? Para nós darmos continuidade nesse assunto, vamos então a mais um de nossos quiz. Aos tripulantes de voo ou de cabine empregados no serviço aéreo, são assegurados os seguintes limites na jornada de trabalho. A. 11 horas se integrante de uma tripulação mínima ou simples. B. 12 horas se integrante de tripulação composta.
C. 16 horas se integrante de uma tripulação composta, ou D. 24 horas se integrantes de uma tripulação de revezamento. Inclusive, isso daí, senhores, está sendo objeto de mudança, tá? Afinal de contas, há uma nova lei do aeronáutica que nós vamos abordar. A resposta correta, então, no nosso caso, será a letra B. 12 horas se integrante de uma tripulação composta. Isso, inclusive, foi alterado pela nova lei do aeronauta, que aos poucos tem um período já, um vacatio legis, que está sendo cumprido para que isso daí já seja cumprido. Ok? E já que, então, estamos falando de como se trabalham os aeronautas, obviamente que eles são merecedores e receberam uma legislação totalmente à parte, tá? Ou seja, nós temos a Lei do Aeronauta, que era a Lei 7.183 de 1984 e que mudou, e que agora é a Lei 13.475 de 2017. Ou seja, é uma lei que extremamente moderna, recente, e ela realmente corrigiu alguns aspectos. Porque, vejam só, o aeronauta, ele, obviamente, ele trabalha sobre um ambiente de estresse totalmente diferenciado. Ele tem, sobre sua responsabilidade, o gerenciamento de uma série de recursos e de uma série de sistemas eletrônicos. O aeronauta também, ele tem que estar constantemente atento à aplicação de regras, ele tem que cuidar de praticamente toda aquela tripulação e de todos os passageiros que estão a bordo. Então, por isso é que ele tem, inclusive, uma jornada de voo diferenciada. E então, vamos agora ao limite da jornada dos aeronautas. Afinal de contas, nós temos a tripulação simples, que é aquela tripulação mínima para conduzir o voo, sendo que essa tripulação ela vai ter uma jornada no máximo de 8 horas de voo, ou então de 4 pousos. Temos aquela tripulação composta, que é aquela tripulação na qual você pode ter, no máximo, um tripulante a mais de cabine, ou 25% acima dos comissários. Nesse caso, a jornada não passará de 14 horas. Já a tripulação de revezamento, exclusiva para a utilização em voos internacionais, sendo que você deve contar com, no mínimo, um comandante e um mecânico de voo a mais, e no mínimo 50% do número de comissários, aí sim, nós teremos uma jornada de 16 horas. E outra coisa também que vê na lei do aeronauta que é extremamente importante. Existia uma situação que sempre foi muito criticada pelo sindicato, muito criticada também pelos profissionais da área, que era a questão do piloto freelancer, ou piloto freelanceiro. O que é o piloto freelanceiro? Que é importantíssimo saber disso. Era aquele cara que ficava no aeroporto, que ele não tinha carteira, vínculo com ninguém, nenhum contrato, nada. Hoje, a nova lei trabalhista, ela proíbe isso. Ou seja, você não pode mais ter aquele piloto que você contrata por hora. Ele tem que ser um piloto contratado para operar a aeronave e ter a sua responsabilidade conforme isso daí. E também, importantíssimo, a nova lei do aeronauta, ela previu que a questão do gerenciamento de fadiga, ou FRMS, que é a sigla em inglês. O que significa isso? Muitas vezes os pilotos falavam, eu estou cansado. O que algumas empresas diziam? Então vai no psicólogo. Você fala, não, peraí, eu estou cansado, eu não estou estressado, eu não quero ver um psicólogo. Eu estou com a sobrejornada, ou então o último voo foi muito pesado, ou então eu tive que cumprir várias escalas, eu tive que ficar disponível, enfim. E de repente vocês geram uma situação estressante no piloto. Observaram então que se tivesse como você criar uma metodologia científica que você pudesse gerenciar essa fadiga e que você pudesse, então, dar folgas compensando o piloto para que ele pudesse descansar, não apenas isso melhoraria o nível do trabalho, como também diminuiria o risco de acidente. Existe uma máxima que existe na aviação que é a seguinte: se você está preocupado com o custo de prevenção, experimente arcar com os custos de um acidente. E a empresa aérea, então, que de repente resolver aplicar o seu sistema de gerenciamento de fadiga, ela inclusive poderá prolongar a hora de serviço do aeronauta. Ou seja, nós teremos que, quando entrar em vigor após 30 meses, as empresas que se adequarem às novas regras de gerenciamento de fadiga, o piloto ele vai poder passar para ter um limite de diária, mensal ou anual
entre 80 e 800 horas. O limite de jornada diária para a tripulação de revezamento vai sair daqueles 16, vai para os 18. E em voos internacionais, o encerramento da jornada será até 35 minutos após o corte, sendo que nós verificamos que o limite de jornada não pode passar de 30 minutos após o corte dos motores da aeronave. Existem ainda situações excepcionalíssimas, que inclusive é assunto de muitos debates. Aquele piloto, por exemplo, que ele está voando, vamos supor que de repente ele está passando por uma área, ele está quase regulamentando, ou seja, ele está quase estourando a sua hora de trabalho. E na hora que ele está indo para o pouso, sendo que você já tem que calcular a hora de comparecimento meia hora antes, sendo que você já tem que calcular na sua jornada a hora de abandono meia hora depois, e mesmo assim, de repente ele é colocado numa fila de espera. Quer dizer, ele não pode partir para o pouso, ele tem que ir para um tráfego, fazer um circuito aéreo e ficar esperando naquele circuito. E de repente, no meio dessa espera, ele recebe uma ordem do controle de tráfego aéreo. Qual? Alterne para o aeroporto X. Ou seja, tem que estar atento, porque se isso pode demorar até 1 hora a mais. Até 1 hora a mais, se isso for devidamente justificado, você não receberá uma multa. Por outro lado, se você regulamentar, o que vai acontecer? Você vai ser multado, a empresa será multada e você também vai ficar, como é que se fala, né? Pode, inclusive, sofrer suspensões e as empresas outras penalidades. Dessa forma, agradecemos muito e até a nossa próxima aula aqui no Saber Direito. Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.